E o Palmeiras permite que o Flamengo possa se aproximar, se conseguir esse domingo vencer o Mirassol no interior paulista. Então acho que o Flamengo tem que ter o time mais forte possível contra o Cruzeiro e um bem forte contra o Mirassol. Que é possível que, por ter um elenco até mais curto, né, que o Mirassol até poupe alguns atletas. O que você acredita, Mauro? Acredita em times poupando, principalmente o Flamengo? Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo é o que menos tem esse direito. Primeiro, porque ficou 11 dias só treinando. Segundo, porque o Flamengo não vai jogar a Copa do Brasil e agora na virada do mês tem Copa do Brasil, certo? Então vai ter data de folga e vai ter data FIFA. Quem não é convocado vai ter super data FIFA. Vai estar aí se recuperando, descansando. Então acho que o Flamengo tem que ter o time mais forte possível contra o Cruzeiro e um bem forte contra o Mirassol. Que é possível que, por ter um elenco até mais curto, né, que o Mirassol até poupe alguns atletas. Para jogar lá em Quito e não tem nem vantagem, empatou com a LDU, que é um time que ano passado meteu 3-0 do Palmeiras lá, né? Depois tomou de 4, mas meteu 3 no Palmeiras. Então, eu acho que o Flamengo, olha, sábado, aconteça o que acontecer. Palmeiras empata ou perde o Fluminense. O Flamengo tem a chance de encostar. Palmeiras ganha do Fluminense. O Flamengo não pode deixar o Palmeiras abrir vantagem. Então o Flamengo não tem escolha. O Flamengo se meteu nessa aí. Agora, não dá para facilitar. Agora é analisar. O Jorginho aguenta os 3 jogos? Se não, vai com o Everton Araújo. Jorginho fica no banco. Os zagueiros estão ok? Quer revezar alguém? Põe o Danilo, descansa alguém. Léo Pereira, então Danilo e Ortiz. Né? Agora volta o Varela, beleza. Na esquerda, dá para jogar o Alexandre? Então volta o Alexandre, que o Ayrton está jogando jogos seguidos. Eu vejo por aí. Pô, vamos com o Pedro agora aqui, beleza. Paquetá, pode começar? Como é que tá o Paquetá? Carrascal entrou bem no jogo, né? Entrou bem no jogo. De repente, Carrascal pode começar um jogo. E analisar caso a caso. Luiz Araújo está voltando, pode ser aproveitado? Segundo tempo, jogar uma meia hora? De repente, ajuda também. Então ele tem que avaliar, acho que a situação de cada atleta, levar todo mundo, os caras ficam no banco e montar. E dá para ter um time forte. A mesma coisa vale para o Palmeiras contra o Fluminense. Mesmo preservando alguns nomes, dá para ter um time forte. O elenco dos dois é muito destacado dos demais. Não tem paralelo. Quantidade e qualidade é muito maior. Mas em casa, eu acho que não corre esse risco, não. Não corre esse risco, não. Assim, o que a gente sabe, assim, até eu conversei com algumas pessoas, assim, o Leonardo Jardim não parece, até uma pessoa do clube me falou essa semana, mas assim, ele tem a sua vaidade, como todos eles têm. Então esse que é um perigo. Acho que é importante entender o seguinte, eu herdei um time em má fase, mas com muito conteúdo. E como disse o André, essa turma aqui, ela tem uma característica específica, os técnicos que passaram aqui gostavam de jogar de determinada maneira, eu tenho que usar o que eu encontrei, esse alicerce, e torná-lo melhor. Ele tem um prédio bonito, estruturado, com pequenas reforminhas para fazer. Vai derrubar tudo? E aí ele não tem o material adequado para construir um diferente? Vai derrubar no meio da temporada? Gente, não tem cabimento. Se ele for campeão, ele vai ser lembrado como técnico campeão, cara. Você lembra, o Jardim jogou assim, deu até campeão, ficou na história, pronto. O Luiz Castro nem foi campeão, tem um mercado aqui no Brasil danado, está lá no Grêmio, fazendo um trabalho bem questionável, porque ele ganhou uma sequência de jogos pelo Botafogo, o Botafogo virou líder do campeonato. Sabe quantos jogos foram naquela sequência que ele comandou? 12. 12 jogos, nem um turno do campeonato. Imagina ser campeão. Arthur Jorge, alguém discute o Arthur Jorge? Não, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Brasileiro, automaticamente é visto como um técnico de qualidade. É isso que pesa, cara. Então, assim, esse é sensato, ser inteligente. E, claro, ele pode melhorar o time do Felipe não era perfeito, ele pode melhorar muitas coisas, então que faça isso. Mas a característica é essa. Seria uma tolice, uma vaidade muito, até meio burra, mudar isso aí. Mas o que eu percebo e pelo que a gente fica sabendo, tudo assim, os jogadores chamaram para si também, sabe? Quando eu falei aqui algumas semanas que eles estavam insatisfeitos, não é querer derrubar o técnico. Os caras estavam insatisfeitos porque querem um conteúdo de treinamento e querem ganhar, porra. Querem ganhar. Não é corpo mole, não, ao contrário. Alguém acha que o Danilo, o Jorginho, os caras vieram para cá para perder? Você acha que o Pulgar não quer ganhar? Vai ver a disposição do cara em campo. Você acha que o Paquetá saiu lá do West Ham para voltar pro Flamengo para ganhar um dinheiro e perder? Não, os caras querem ganhar, gente. Você pode ter um meio maluquinho, outro ali, o Plata meio avoado e tal, mas, cara, os jogadores querem ganhar. E aí, quando você sente que não está andando muito bem, eles, cara, não está legal, vamos tentar ajeitar? Eles querem ser competitivos, pô.
Que tá de sacanagem. E ele encontrou uma casa arrumada, que deu uma bagunçadinha ali, mas não é difícil para organizar. E acho que o mais importante é a característica do elenco e do Flamengo. O cara tem que conhecer a história do clube de regata do Flamengo. Aliás, alguém tem que dar uma aula para ele, que na coletiva do final de semana, ele fala, porque é Libertadores, você vê, né? O Flamengo ganhou 4 vezes. Quantos anos tem o clube? Virou para o lado e perguntou, 131 anos, né? Vai fazer. Gente, a Libertadores não existe há 131 anos, ela começou em 1960. O Flamengo só jogou primeiro em 81, só entrava o campeão brasileiro, depois do campeão e vice, mais adiante esse festival de vagas. O Flamengo só está disputando ano após ano, agora, de 2017 para cá, que está disputando todo ano, está fazendo uma década. Mas isso não é o normal. Não é o normal. Aí quando o cara fala isso, parece que quando o Flamengo foi fundado, nem tinha futebol, era remo, pô. Então fica parecendo que o Flamengo está 135 anos jogando, não está jogando Libertadores 135 anos, 131 anos. Né? Sei lá. Quantos anos? 131 vai fazer, né? Isso, 1895, 131. 15 de novembro. Então acho que é isso, entender também o que é o DNA do clube. Sabe? E outra coisa, hein? Eu não sei se é coisa dele, do Bruno Henrique, enfim, que é o capitão ali. Segundo tempo, ataca pro lado esquerdo, porra. Cara, isso me incomoda. Não mexam com a tradição do clube, porra. Meu Deus do céu. O Flamengo tira cara ou coroa, ganha e vai atacar o primeiro tempo. Não, é o contrário. Meu Deus. E assim, isso tem uma lógica. É o lado onde ficam os organizados, é o lado que mais pulsa no estádio, e você precisa do segundo tempo também reagir, virar um jogo. E aí é importante estar perto da torcida, que está gritando ali. Não é o único fator decisivo, mas ajuda. Historicamente já ajudou. Então, alguém fale ali com o capitão, é uma ordem. Isso tem que estar no contrato, então, olha. Capitão do time, ganhou o cara ou coroa, escolhe campo, ataca para o lado da torcida no segundo tempo. Então você escolhe, para ficar mais fácil, escolha sempre o lado esquerdo, que é o lado que você vai defender no primeiro tempo. E a escolha, sabia? Sim, isso aí é um negócio que, meu Deus, é impressionante. Assim, tudo bem, não é a coisa mais importante do mundo, mas, cara, o capitão do Flamengo cultura, tem que saber, né? Tem que saber, a cultura do clube, cara. E o técnico tem que entender também onde que ele está, né? Quando ele fala, a impressão que me passou foi essa, não, quantos anos tem o clube? Ganhou 4 Libertadores. Sim. Meu Deus, meio ruim isso aí. Então alguém tem que explicar pro cara, que é assim, a torcida é assim, o clube tem essa cara. O torcedor do Flamengo só aceita jogar sem a bola, fechado. Você vai ser o time de 2013. Ele sabe, o time era fraco, tinha limitações tremendas e foi campeão. Então o cara entende ali, cara, estamos numa fase difícil, sabe? Tudo bem, faz parte, mas quando o Flamengo tem jogadores bons, cara, o Flamengo tem que jogar lá em cima. E tem que jogar com a bola. É a natureza do clube. O Palmeiras também era assim, mudou. O Palmeiras era academia. Né? O Palmeiras mudou. Do Felipão para cá, mudou. Teve um momento do Luxemburgo, com times mais técnicos e tão envolventes, mas depois mudou. Aí passou lá o Felipão de novo, o próprio Cuca, aquela coisa de bater lateral na área, um jogo mais primitivo, eu diria. Competitivo, sim, mas mais primitivo. Mudou. Agora é aquilo ali. Ligação direta e tal. Os caras gostam, beleza. Tal, mas mudou. O Flamengo não mudou. Ainda bem. Ainda bem. Com esses jogadores todos para ficar jogando esse futebol, eu não gostaria, não.